A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem-vindo ao canal Vem para EBD, da revista CADB. Nós estamos estudando a lição João, o Evangelho do Filho de Deus. Nós estamos na pré-aula da lição de número 12, que diz assim: o Espírito Santo e a oração sacerdotal. Irmãos, eu quero agradecer de coração aqui a todos os irmãos que atenderam ao nosso pedido aí e se inscreveram no canal. Quero dizer que você é bênção para nossas vidas. Eu quero estar agradecendo também, não vou me esquecer aqui, das visualizações que tivemos aí no decorrer desses dias que nos dispomos a estar nesse desafio aí com essas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer você que visualizou as aulas, que visualizou o canal, você que deu seu joinha e contribuiu aí para essa obra. Nós estamos gratos de coração. Eu quero também estar convidando você aí que porventura clicou no vídeo e está assistindo essa aula aí, mas ainda não é inscrito. Eu quero estar te convidando, irmão, de coração, te convidando mesmo a estar se inscrevendo aí em nosso canal, que com essa sua inscrição você vai estar incentivando, você vai estar nos ajudando a prosseguirmos nesta aula, nessa jornada aí que é a Escola Bíblica Dominical. Então vem fazer parte dessa classe, dessa grande classe aí virtual da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Diego Ataíde, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical. Então vamos à aula, lição de número 12. A leitura bíblica em classe encontra-se em João 13:17. A gente vai estar pulando aqui para o vídeo não ficar tão grande. O texto áureo e a verdade prática. Mas você leia aí na sua... Com certeza você tem que estar lendo aí com a sua classe, na sua sala de aula, no seu pequeno grupo, que a lição ela está pautada, ela está fundamentada aí nesse texto base. Amém? Então, vamos à lição. Então, esta é a sétima e última expressão de Jesus, se referindo como eu sou. Ele já havia dito que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas agora, por último, Jesus ele vai fazer mais uma comparação dizendo: eu sou a videira verdadeira. Veja bem, se colocou nessa ilustração, com essa figura, usando agora a videira. E a gente vai ver aqui por quê. Então, veremos também nesta lição que Jesus conclui seus ensinos no cenáculo, falando sobre a missão do Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? A gente vai ver. E orando por seus discípulos na oração sacerdotal. Então, bloco 1, a videira verdadeira. A videira verdadeira produz frutos. É o óbvio. Olha, nessa ilustração de Jesus são abordadas 4 figuras diferentes. Primeira figura, a própria videira, que no caso aqui é o Senhor Jesus, a videira verdadeira. Então, irmãos, cabe lembrar aqui, se Jesus é a videira verdadeira, existem outras videiras que são videiras falsas. Então não caia no engano, não se deixe ser enganado pelas falsas videiras que estão aí querendo extorquir a nossa fé. Jesus é a única videira verdadeira. Os ramos são os discípulos, os ramos dessa videira, que também somos nós. Cabe lembrar, né, irmãos? A nossa função de ramo é produzir frutos, porque quando o ramo não produz fruto, ele é rapidamente cortado, lançado fora e queimado. Ok? Tem um agricultor aqui que Jesus fala, nos ensina que o agricultor é Deus. E os frutos são os resultados de nossas obras. Então cabe lembrar que se nós estamos enxertados na videira que é Jesus e quem cuida de nós é o próprio Deus, então consequentemente, nós vamos gerar bons frutos.
Logo, tendo tudo isso, estando enxertado na videira, Deus cuidando de nós, e nós não gerarmos frutos, seremos cortados e lançados no fogo. Então vamos dar frutos. O propósito princípio de Jesus aqui é mostrar que o Pai está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem em Cristo, a fim de que produzam muitos frutos. Olha só, os discípulos são os ramos, e a finalidade dos ramos que permanecem ligados a Cristo, como nós já falamos, é produzir frutos. Então não tem porquê um ramo estar preso em uma árvore, né, se não produzir frutos. Cabe lembrar aqui a tarefa do enxerto. Você já ouviu falar? Quando você pega o galho de uma árvore e enxerta em outra, ou seja, ela não era de lá, você foi, retirou e colocou nessa árvore para quê? Para que ela produzisse melhores frutos. Então, se esse enxerto não dá frutos, então ele não serve para nada. É melhor que se tire e se enxerte um galho que dê frutos. Então a nossa vida foi assim. Nós éramos zambuzeiros bravos e fomos enxertados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Então, se eles não permanecem em Cristo, não fazem parte da videira, ou seja, da família, da igreja e do rebanho. Então secam e são lançados no fogo e queimados. Cabe lembrar aqui, irmãos, olha só se produz bons frutos se tivermos enxertados em Cristo. Se não fazemos parte dessa videira, nós não fazemos parte da família, então nós não fazemos parte da igreja, muito menos do rebanho. Então, devemos ser lançados no fogo. Cabe lembrar aqui que uma observação importantíssima: não há salvação fora da igreja. Aí você vai dizer, mas o que é isso, irmão? Calma. Olha só, e quando eu me refiro à igreja, a eclésia, o corpo de Cristo. Então, se você diz que é salvo e está fora do corpo de Cristo, com certeza não é salvo e vai ser lançado no fogo, porque não existe carreira solo quando falamos de igreja. Veja bem, não estou falando de denominação, não estou falando de templo, de religião, nada disso. Estou falando do corpo de Cristo. Não existe salvação fora do corpo de Cristo. No relacionamento do crente com Cristo, o termo-chave é o que? Permanecer. Permanecer. Olha só, esse termo permanecer, ele é usado 10 vezes em 11 versículos, dando ênfase à união. Então, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja o que? Seja completo. Quando permanecemos em Cristo, produzimos muitos frutos, e cabe lembrar, muitos bons frutos, e esses frutos eles glorificam o Pai, e é uma alegria indizível e cheia de glória que enche o nosso coração. Então, frutos que permanecem, não são frutos passageiros, são frutos eternos. Embora seus discípulos continuem sendo servos, Jesus aqui passa a chamá-los de amigo. Olha só. A evidência dessa amizade é o amor e a obediência, e o propósito dessa amizade, a abundância de frutos. Logo, Jesus, sabendo que nós somos servos, sabendo que seus discípulos eram seus servos, ele já não chama mais de servo, mas passa a chamá-los de amigo, porque eles produzem muitos frutos, porque estão em Cristo, estão enxertados na videira verdadeira. Então, mais uma vez, ele reafirma que o amor entre os discípulos precisa ter o peso do quê? Do sacrifício. Quem ama se dispõe a dar a sua vida pelo irmão. Cabe lembrar aqui, se você diz que ama a Deus, ama a Jesus e não ama seu irmão, você é mentiroso, porque temos que ser um com os nossos irmãos, assim como Cristo é um com o Pai. E o mundo nos odeia, é claro, né, irmão? Se não fazemos parte do mundo, com certeza ele irá nos odiar. Se nós
agredimos, vamos assim dizer, não compactuamos com as coisas do mundo, não desejamos as coisas do mundo, estamos no mundo apenas de passagem, com certeza os seus frutos eles serão alvos aí de muitas pedras. Tiago, irmão do Senhor, declara que quem quiser ser amigo do mundo, olha aí, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não há como amar a Deus e amar ao mundo. E o evangelista João diz que quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Então logo, se você deposita o seu amor, se você deposita o seu coração, o seu tesouro, a sua vida nas coisas, em qualquer coisa do mundo, com certeza você constitui-se inimigo de Deus. E é claro que Jesus deixa claro que os discípulos serão odiados pelo mundo somente pelo fato de serem seus amigos, porque o mundo vos odeia, porque você resplandece a luz de Cristo, e as trevas jamais podem andar juntos com a luz. Então você afasta, dissipa as trevas. Por isso que o mundo te odeia. Item 2, Espírito Santo. Vamos entrar agora no bloco 2. O Espírito Santo no mundo. Então, Jesus comunica mais uma vez sua partida para junto do Pai, que o enviou. Essa informação de sua partida tornou-se a principal causa da tristeza dos seus discípulos. Então Jesus aqui mais uma vez ele cuidou, ele se ateve em preparar os seus discípulos, dizendo que ele iria partir, que ele iria via cruz voltar para o céu, preparar-nos morada. Então Jesus, porém, alerta-os sobre a necessidade de ir e até os tranquiliza, dizendo que é melhor ele partir, porque dessa forma o Espírito Santo, que o Consolador, virá sobre eles. Então olha só, Jesus ele reafirma a promessa de que quando ele for, ele não vos deixaria órfãos, e sim estaria enviando um outro Consolador da mesma natureza para que habitasse conosco até a consumação dos séculos. Então olha só, existem 3 atuações claras do Espírito Santo no mundo. Qual é a primeira delas? Convencer o mundo do pecado. Então, a primeira coisa, vamos assim dizer, na vida do crente, na vida de quem nasce de novo, é justamente isso: o Espírito Santo iluminando o entendimento do homem e fazendo ele entender que ele é pecador e que sem Cristo ele já está condenado. E ele convence o homem da justiça de Deus. Então, logo, se o homem já está condenado, o homem já nasceu pecador, logo ele entende que ele não merece nada, é tudo por graça. E ele convence o homem que sem Cristo só resta para ele a condenação, só o juízo. Em resumo, temos aí o pecado do mundo, a justiça de Cristo e o julgamento de Satanás. Tudo provado pelo Espírito Santo sobre a base da rejeição de Cristo, do seu triunfo na cruz e da sua ressurreição. Mas ainda bem, vamos dizer que o plano de Cristo é perfeito para a nossa vida. O plano de Deus é perfeito para a nossa vida. Então, através do seu sacrifício aí, o próprio inimigo foi julgado, foi condenado, e nós podemos ser restaurados, regenerados. Mais uma vez, nós que estávamos mortos, já éramos condenados. A partir do momento que nos entregamos a Cristo, nós passamos a ter vida, e vida com abundância. Nós nascemos de novo, somos nova criatura. Aquele velho homem já morreu. O Espírito Santo nos crentes. Primeiramente, o Espírito Santo exerce ministério de ensino. A função do Espírito Santo na igreja é guiar, literalmente, mostrar o caminho. O Espírito Santo não usa armas externas. Ele não empurra, mas ele guia. Cabe lembrar aqui, irmãos, fazer uma observaçãozinha rápida aqui, que ele nos faz lembrar o que? As palavras de Jesus. Então, só vai lembrar quem conhece, quem estuda, quem sabe, quem já teve o contato. Então, quando você se debruça no Evangelho de Jesus, estuda
ali os seus ensinamentos, estuda sobre o reino de Deus que o Jesus Cristo deixou para servir-nos de guia. Com certeza, em momentos oportunos, o Espírito Santo vos fará lembrar essas palavras. Quais? O ensinamento de Cristo, o Evangelho. Agora, se a pessoa não estuda, não busca, não conhece, então não tem como lembrar. Logo, só lembra quem já conhece. Conhece o que? As palavras de Jesus. Em segundo lugar, o Espírito Santo exerce o ministério do holofote. Veja bem, irmãos, olha, eu tive cuidado aqui, até me assustei com essa palavra holofote, mas ela foi bem aplicada, porque lembre-se, olha só, um holofote é uma luz cuja a finalidade é iluminar um lugar e não a si mesmo. Você nunca vai ver um holofote se iluminando, mas ele vai iluminar um alvo específico. Então o Espírito Santo não vem para gloriar a si, mas para glorificar Jesus. Se quisermos saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é simples. Basta examinar se ela está vivendo uma vida cristocêntrica, se a cruz é o centro da vida dela. Se o propósito do ministério do Espírito Santo é exaltar a Jesus, anunciá-lo e torná-lo conhecido. Paz e bom ânimo. Vamos lá. O Espírito Santo desempenha um papel importantíssimo no Evangelho de João. Olha só, o Espírito Santo veio sobre Jesus no dia do seu batismo. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso aqui é o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele criam, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, olha só, aqui Jesus faz alusão à promessa do dia de Pentecostes, que naquele dia a igreja dele seria inaugurada, foi inaugurada e permanece até hoje, é claro, e a partir daí, quem cresce nele, rios de água viva fluiriam de dentro, fluiriam do seu interior. Reunindo com os seus discípulos no cenáculo, Jesus apresentou o Espírito Santo como que um outro consolador. Então, olha só, veja bem, o Espírito da verdade, o Consolador que o Pai enviará em seu nome para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar do quê? Dos seus ensinos. Como a gente já falou, vai lembrar de quê? Dos ensinamentos de Cristo. Então a atuação do Espírito Santo é muito clara no mundo e nos crentes. Você lembra no dia de Pentecostes? Foi na descida do Espírito Santo. Ali a obra feita pelo Espírito, ela foi grande, foi indescritível, irmão. Na verdade é isso, indescritível. Não tem como a gente conseguir assim detalhar a grandeza. A gente sabe o que aconteceu. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios, passaram a falar em novas línguas, a glorificar a Deus nessas outras línguas, e cerca de 3.000 pessoas foram convencidas dos seus pecados e convertidas a Cristo e salvas pela declaração de quem? De um homem chamado Pedro, que estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Então, bloco 3, Jesus ora por quem? Por nós. Olha só que coisa linda. Jesus fez 3 súplicas distintas na oração sacerdotal. Ele orou por si mesmo e por salvação, dizendo ao Pai que havia concluído a sua obra na terra. Ele orou por quem? Pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que os guardasse e os santificasse. Olha o cuidado de Cristo com os seus discípulos. E orou por quem? Por sua igreja, para que pudéssemos ser unidos nele. Como eu falei, não existe carreira solo, não existe salvação fora da igreja, não existe salvação fora do corpo de Cristo. E um dia participamos de sua glória. Jesus ora por salvação. Veja bem,
Cristo disse que sua hora ainda não tinha chegado, mas agora sua hora de ir para o céu havia chegado, e ele irá não como um derrotado, mas como um rei caminha para o trono. E na cruz que ele cumpre o plano da redenção. É na cruz que ele cumpre o plano de redenção. Cabe lembrarmos, irmãos, que Cristo não foi vencido quando ele foi crucificado. Pelo contrário, ali ele venceu. Ali ele derrotou a morte, venceu e levou sobre si os nossos pecados e pagou o preço ali. A cédula do pecado que nos acusava foi cravada ali na cruz, e nós fomos salvos por intermédio do sacrifício de Cristo. A cruz é um instrumento da glória do Pai, porque a prioridade de Jesus era a glória de Deus. A sua crucificação trouxe glória ao Pai. A cruz é um instrumento da glória para o Filho. A cruz glorificou a sua compaixão, a sua paciência e seu poder de dar a sua vida por nós, dispondo-se a sofrer por nós e se fazer pecador por nós e se tornar maldição por nós, para comprar-nos com seu precioso sangue. Jesus recebeu autoridade para dar vida eterna. A vida eterna é por graça, é um presente do Pai oferecido pelo Filho, por intermédio da cruz. Então, olha só, não há vida eterna fora de Jesus Cristo. A vida eterna é mais do que um tempo interminável nos recônditos da eternidade. Ela, como eu falei, ou você escolhe viver eternamente com Cristo, ou você escolhe viver eternamente em tormento. Não tem meio termo, não tem um lugar que você vá para pagar os seus pecados e depois vai para o lugar de descanso. Não existe. Ou é com Cristo na eternidade, ou é no inferno na eternidade, morte eterna. Jesus ora por proteção. Então Cristo orou pelos seus discípulos. Nas suas diversas dificuldades, Jesus intercedeu por eles. Orou quando eles estavam passando por uma avassaladora tempestade. Orou por Pedro quando este estava sendo peneirado pelo diabo. E agora ora por eles antes de ir para o Getsemane. Veja bem, irmãos, ali o momento mais angustiante, com certeza, quem deveria estar com uma maior angústia era o próprio Senhor Jesus, porque ele sabia o que esperava, sabia o que ia acontecer, ele já tinha visto o que ia acontecer, ele já sabia o que o esperava. Só que ainda assim ele se dedicou a consolar os seus discípulos. Ele se dispôs a estar confortando os seus discípulos. Olha um imenso amor, um amor imensurável. Então Jesus fez dois pedidos fundamentais em favor dos seus discípulos. Primeiro é que eles fossem guardados do mundo, veja bem. E o segundo é que eles fossem guardados do maligno. Olha que cuidado. Se ele pôde guardar seus discípulos enquanto viveu na terra, que era homem, olha só, quanto mais pode nos guardar entronizado à destra do Pai em seu trono de glória. Aqui é como se pudéssemos comparar, né, irmãos? Agora Jesus ele está em todos os lugares, está à destra do Pai. Então ele, assim como ele guardou os seus discípulos, ele nos guarda e nos guarda de verdade. Jesus ora por unidade. Grava essa palavra, unidade, ela é muito importante. Jesus só tem uma igreja, um rebanho. Ou seja, não tem dois rebanhos, não tem duas igrejas. Volto a dizer, não há salvação fora de Cristo, não há salvação fora da igreja, não há vida fora do rebanho. A unidade da igreja é o desejo expresso de Jesus, o alvo de sua oração, a expressa vontade do Pai. A unidade que Jesus pede para a igreja ter como paradigma e origem é a unidade do Pai com o Filho no Espírito Santo. Então, assim como eles são um, nós devemos ser um como igreja. Então, nossa origem espiritual nos compele a buscar a unidade e não a desunião. Na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência, e os crentes, por outro lado, devem ser um em mente, esforços e propósitos. Então nós devemos ter isso em mente, que os nossos esforços têm que ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que é glorificar a Cristo, que é morarmos juntos na eternidade. Cabe lembrar aqui, olha só, quando o rebanho se une, o leão vai dormir com fome. Quando o rebanho está unido, o leão passa fome. O que isso quer dizer? Quando a igreja está unida, perseverante, em um só propósito, buscando a Deus, o inimigo não consegue nos tocar, porque Cristo é quem nos protege.
Chegamos ao fim aqui da lição. Aplicação pessoal. Gostaria de lembrando aqui novamente que nós não temos uma conclusão, nós não finalizamos a lição, pelo contrário, nós vamos agora aplicá-la em nossas vidas. Vamos continuar daqui para frente com essas palavras em nossos corações e que elas venham gerar verdadeiros frutos. Então, o resultado prático da operação do Espírito Santo e da oração de Jesus não somente produz fé, mas também nos desafia a ação de demonstrar a vida que essa fé produz, abençoando as pessoas, ou seja, gerando frutos, que a fé sem obras, com certeza ela é morta. Chegamos ao fim da lição. Então, até a próxima aula. Irmão, se você gostou da lição, chegou aqui até o final, teve a paciência de assistir o vídeo todo, eu quero te agradecer de coração. Quero te agradecer mesmo, quero te deixar aqui aquele forte abraço. E quero estar te convidando, irmão, se inscreva no canal que vai ser bênção para a nossa vida, serve de incentivo para a gente continuar gravando os vídeos e com certeza vai ser bênção também, abençoa a sua vida, vai ser bênção para a sua vida e é bênção para esse trabalho. Então até a próxima aula, tchau, tchau, a paz do Senhor.